nossos corações ficam assim um pouco dilatados, né? Preparados. Glória a Deus. Queiram tomar os vossos lugares, amados. Há uma palavra que o Senhor colocou, irmãos, em meu coração para esta noite. Eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos, com muito temor de Deus, com muito respeito, crendo que o Senhor se apraz em realizar algo em nosso meio nesta noite. Eu coloquei, amados irmãos, como título nesta mensagem, a fé de uma avó, de uma mãe e de um filho. E como segundo título, Lloyd, Eunice e Timóteo. 3 gerações, uma só fé. A nossa leitura, primeira leitura, está na carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. A partir do versículo 3. O texto bíblico nos diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém. Ó Senhor, nós estamos extasiados diante da beleza e da profundidade da palavra que acabamos de ler e que caiu em nossos corações como uma chuva especial para este momento, a fim de regar a terra que já está preparada. Continua, Senhor, nós te pedimos, falando aos nossos corações, e que a tua palavra, Senhor, penetre no interior dos nossos ossos, que a tua palavra, Senhor, penetre em nossas veias e possa, Senhor, circular em todo o nosso corpo, da cabeça aos pés. E cremos que por onde a tua palavra passar, haverá saúde. E eu quero pedir, Senhor, especialmente, que a tua palavra venha nesta noite destruir todo entupimento de veias, isquemias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o nosso texto oferece uma grande lição para que nós comemoremos o Dia das Mães deste ano de 2023
com muita sabedoria, inteligência e em alto estilo. Uma avó e uma mãe, fiéis a Deus, formaram o fundamento da fé que estava em Timóteo, neto e filho delas, e também forjaram o bom caráter, um caráter íntegro, o caráter de Cristo na vida de Timóteo. Essa é a grande lição para que nós comemoremos hoje o Dia das Mães. Para que nós nunca mais esqueçamos desse Dia das Mães de 2023. Do poder que uma mãe tem de instilar em seu filho uma fé genuína, aqui no texto que nós lemos, nominada como uma fé não fingida, e de construir na personalidade do seu filho o caráter de Cristo. Deus deu e Deus dá essa autoridade espirituais para todas as mães. Sejam as mães que geraram no seu útero um filho, sejam as mães que abraçaram alguém para ser o seu filho. Como comumente se diz, um filho do coração, um filho adotado. Deus dá para essas mães uma autoridade espiritual muito grande sobre esse filho. E ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo traz a lembrança de que ele era um filho seu no Evangelho, mas a fé que nele estava, primeiro habitou em sua avó Lloyd e depois em sua mãe Eunice. A criança, irmãos, que tem o privilégio e a bênção de ter uma mãe ou uma avó poderosa em obras, temente a Deus, piedosa, vai aprender sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sobre a palavra, primeiramente com a sua mãe e a sua avó. A igreja, com a escola dominical, com os professores infantis, são apenas coadjuvantes. Porque a educação cristã completa, perfeita, plena, é recebida em casa. E parece-me que é um privilégio e uma responsabilidade maior e primeira das senhoras que são mães. Os pais entram aqui, mas entram com um percentual muito pequeno. É por isso que Provérbios capítulo 29, versículo 15, diz: a disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais. Nas traduções mais ortodoxas, dizem que é vergonha para a mãe. E o apóstolo João, em sua terceira epístola universal, capítulo único e versículo 4, como nós sabemos, ele era um pastor carinhoso, e aqui ele está se dirigindo aos membros da sua igreja,
Porém, nós podemos entender de maneira ampliada, como dirigida para pais e mães. Ele diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Infelizmente, irmãos, muitos pais conseguem ir para suas camas e dormir sem precisar tomar um calmante, e dormem a noite toda e acordam satisfeitos se os seus filhos estão se dando bem na vida, se estão indo bem nos estudos, no trabalho, no casamento, se estão sendo bem-sucedidos na vida financeira, ainda que eles estejam a caminho do inferno. É muito bom ser um bom filho, ser obediente, ser ético, ser grato aos pais, honrar aos pais. Porém, tudo isso é pouco demais se o filho ou a filha rejeita o Evangelho de Jesus. Os pais e os avós devem estabelecer como meta de vida que os seus filhos andem na verdade, porque não há, conforme disse João, maior alegria do que saber que os filhos andam na verdade. E assim, irmãos, foi na vida desse jovem Timóteo. E enquanto o apóstolo Paulo aguardava o dia da sua execução, porque ele já havia sido julgado e seria decapitado por ordem do imperador romano, o apóstolo estava refletindo sobre a trajetória de Timóteo, seu filho no Evangelho, e além de orar por Timóteo, porque ele disse que todas as vezes que ele dobrava os joelhos para orar, ele se lembrava de Timóteo. Paulo diz que desejava ver aquele rosto querido mais uma vez. A comunhão, irmãos, do corpo de Cristo não nos torna pessoas antissociais ou pessoas de mau humor. Pessoa emburrada. Pelo contrário, a comunhão no corpo de Cristo novos filhos, novos pais e novos amigos. E Paulo, como os irmãos sabem, ele se tornou a imagem de um pai na vida de Timóteo. E agora, ao se aproximar os últimos dias da sua vida, ele nutre esse desejo tão lindo, tão nobre, de ver Timóteo antes da sua morte. No texto que nós já lemos, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te,
lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Paulo, sem dúvida, está aludindo à sua prisão, enquanto Timóteo estava com ele, e olhando para Timóteo, ele testemunhou as lágrimas que escorriam pela face de Timóteo, enquanto a polícia, os oficiais romanos, o levavam novamente para a prisão. Acredita-se que Paulo foi preso em Troade e enviado novamente a Roma para comparecer perante César. E como os irmãos sabem, normalmente quando uma pessoa é presa, notadamente quando ela para pegar nada em casa. Eis porque Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Porque, sem dúvida alguma, Paulo não viajaria, conhecendo que viria um inverno rigoroso, sem levar a sua capa e também sem levar os seus livros, principalmente os pergaminhos. Então, queridos irmãos, com esse mapa mental, nós vamos considerar, em primeiro lugar, a fé que habitou em sua avó, Lloyd. Antes de tudo, nós queremos notar e louvar essa senhora que viveu no primeiro século, avó fiel que foi, e a fé que ela desenvolveu, ela transmitiu, ela passou para a sua filha e depois para o seu neto. A maioria das mães aprendem sobre o amor de Jesus com as suas mães e elas se tornam aptas, habilitadas para transmitirem esse amor aos seus filhos. E Eunice, a mãe de Timóteo, teve uma mãe que era uma mulher de fé. E eu quero dizer que se você tem uma mãe ou uma avó que é uma mulher de fé, você é uma pessoa muito abençoada. Você é o tipo de pessoa que todos os dias deve levantar as suas mãos e os seus olhos para os céus, em oração ou em uma canção de gratidão a Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 1 e versículo 38, que você deve falar com a sua mãe de pé. Você deve se levantar e deve elogiá-la e deve aplaudi-la. Glória a Deus! E deve abraçá-la. Porque, meus amados irmãos, não há nada nesta vida mais poderoso do que uma avó que teme ao Senhor, que por meio da sua fé, que por meio da sabedoria divina, que pelas suas orações, orienta a sua família, dirige os assuntos da família, fornece os fundamentos da fé, relembra os fundamentos da fé. Primeiro, daquilo que está nas Escrituras.
e depois com o exemplo. Porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras, vale mais do que 1000 pregações. Então Paulo escreve para Timóteo, segunda epístola, capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler agora esse versículo numa tradução mais contemporânea, onde ele diz: essa lembrança preciosa me leva a outro. Paulo está falando das lágrimas de Timóteo, e ele diz que essa lembrança o levava a outra. 2 pontos: a integridade da sua fé. Uma fé rica, não fingida, transmitida por sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice e agora a você. Que elogio incrível, irmãos, para a família deste jovem obreiro, deste jovem pregador que era Timóteo. A sua avó Lloyd, assim como também a sua mãe Eunice, o educaram, o instruíram e o ensinaram nas Escrituras. Então, o apóstolo Paulo dá a Timóteo a seguinte orientação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Uma boa educação bíblica que a criança recebe no lar vai durar tanto que aquela criança, hoje adolescente, ou hoje jovem, ou hoje adulto, a palavra de Deus diz que até quando ela envelhecer, não se esquecerá do que lhe foi ensinado. Ela pode hoje não estar aqui na igreja, mas aquela palavra está dentro dela, e não há pecado e não há demônio que poderá tirar aquela palavra de dentro dela. A palavra está lá, intacta. Aleluia. Glória a Deus. E essa palavra vai lhe dar permanência, ou vai fazer que em algum momento da vida ela retorne para a casa do Senhor, porque a palavra é mais poderosa do que o pecado. Glória a Deus. Aleluia. E aquele ensinamento, irmãos, ele é mais importante do que qualquer educação teológica que alguém possa receber em um seminário, ou em uma faculdade de teologia, ou em uma universidade. Por mais notável que ela seja, não vai superar o ensinamento recebido em casa, na doutrina e na admoestação. Glória a Deus. É por isso que as mães devem se esforçar para proporcionar aos filhos o conhecimento das Escrituras e desenvolver neles uma fé genuína em Deus e também, por consequência, o caráter de Cristo.
Essa é a maior herança que o pai e a mãe podem deixar para os seus filhos. Se o pai morrer e não deixar um centavo de herança para o filho, mas deixar para ele uma fé genuína de Cristo estampado na sua personalidade, deixou uma riqueza que vale muito mais do que milhões. Glória a Deus. Irmãos, as crianças gostam de ouvir histórias. Quando meu filho era pequeno, eu contava para ele a história dos 3 porquinhos. Porém, eu priorizava a história de Jesus. E quando eu terminava de contar, ele dizia: conta a história de Jesus. Contava outra vez. Terminava: conta a história de Jesus. Contava outra vez. Terminava: conta a história de Jesus. Até que ele dormia. E a história de Jesus era repetida várias vezes até ele dormir. Olha, meus amados irmãos, a repetição é um modelo bíblico, faz parte da pedagogia de Deus para um aprendizado completo e perfeito e de resultado. É um modelo bíblico para ensinar filhos e netos. O modelo é a repetição. Deus ordenou a Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 em diante, o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal nos teus olhos, e escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aleluia! Deus está falando para as mães principalmente. Fale. E fale outra vez, e fale outra vez, e fale novamente, e fale outra vez. É claro que o filho vai falar: mãe, a senhora já falou isso para mim 10 vezes. Mas hoje o Espírito Santo está falando: 10 é pouco. É pouco. Continue falando. E fale a mesma coisa novamente, e fale outra vez, e fale outra vez, porque o método aqui é repetição. E Deus está falando na sua palavra que por meio da repetição você vai inculcar, você vai introjetar essa palavra na mente dos seus filhos. De acordo com o dicionário da Academia Brasileira de Letras, inculcar é repetir com insistência para imprimir algo na mente de alguém. E a Bíblia está dizendo: o que você for ensinar o seu filho, tenha paciência e fale 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, fala 100 vezes a mesma coisa, fale 1000 vezes a mesma coisa. Eu acredito que nenhum de nós, falar bastante a gente fala, mas nenhum de nós escreveu, enfim, a Bíblia ainda
é aquilo que a gente pode fazer para que a palavra que o Senhor ordenou seja inculcada na mente e no coração do nosso filho? Agora, meus amados irmãos, voltando para a avó de Timóteo, Loide, a única passagem em que o seu nome é mencionado é nessa passagem de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. No entanto, comparando esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, com o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós podemos entender que Paulo se refere ao fato de Timóteo, desde criança, ter conhecido as Sagradas Escrituras. E, obviamente, aqui a sua avó está incluída como parte desse ensinamento e consequente aprendizado. Parece que a avó Loide morava perto da mamãe Eunice e que ambas se dedicaram em transmitir a Timóteo uma fé reverente a Deus, mediante a instrução cuidadosa do Antigo Testamento. Eu quero encorajar as senhoras que são jovens mães a seguirem a instrução da sua mãe e da sua avó. Se elas forem servas de Deus, porque isso será muito bom para você, para os vossos filhos, e também encorajar você a investir no ensino de seu filho, na instrução de seu filho, na palavra de Deus e nos caminhos do Senhor. Os filhos devem desejar ter a mesma fé e a mesma devoção ao Senhor que têm seus pais e seus avós. E, independentemente da idade que tenham, devem estar disponíveis, psicologicamente e espiritualmente disponíveis, para receber a orientação de seus pais e de seus avós, principalmente se eles andam na luz da palavra de Deus. E há um fenômeno, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, porque muitas avós estão se tornando mães novamente. A sociedade que nós estamos vivendo tem feito com que muitas mães percam a custódia de seus filhos. E também há uma outra característica que está no ar, e que Paulo alude como sinal dos últimos dias, que é a minimização do amor natural. E as avós estão sendo chamadas para exercerem o papel de mãe. E uma avó crente não pode abrir mão de uma convocação que Deus lhe faz, dizendo: não, eu já criei os meus filhos. Se Deus chamar você para ser novamente mãe, você não pode dizer outra coisa senão: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e cumprir o que está escrito em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho, não se
desviará dele. Vamos agora considerar o segundo ponto, que é a fé que habita em tua mãe, Eunice. A transferência da fé de uma mãe fiel para o seu filho. Porque Timóteo, irmãos, o pastor Timóteo, ele foi o resultado da fidelidade de uma avó e de uma mãe. Nós não sabemos se uma das duas estava viva quando Paulo escreveu essa carta. O que nós sabemos é que a mãe de Timóteo estava viva quando Paulo pregou na cidade de Listra, em sua primeira viagem missionária com Barnabé. Atos capítulo 14, versículo 1, nos diz que nessa ocasião, essa e tantas outras famílias se converteram a Cristo e se tornaram obedientes ao Evangelho. Atos capítulo 14, versículo 21 em diante, diz que durante o retorno de Paulo à cidade de Listra, Icônio e Antioquia, ele, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E essa família, ela se manteve firme na fé. Tanto que em Atos capítulo 16, versículo 1 em diante, nós vamos encontrar novamente Paulo voltando a essa cidade. E há aqui uma beleza muito grande, irmãos. Diz que ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este jovem Timóteo fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Cabe aqui uma pergunta: como foi que essas irmãs treinaram Timóteo? Porque Timóteo não tinha sido circuncidado quando criança. Todos sabiam que seu pai era grego e não judeu. Mas apesar de não ter sido circuncidado ao 8º dia, apesar de não ter sido apresentado no templo com a oferta, apesar de não ter sido celebrado o seu bar mitzvah aos 13 anos e ele ter se tornado um filho do mandamento, a sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd fizeram todo o possível para treinar Timóteo no temor de Deus, despertando nele uma fé não fingida e também o conhecimento nas Escrituras do Antigo Testamento. Então, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que desde a infância ele conheceu as sagradas letras. Há uma tradução bíblica que diz que ele recebeu as Escrituras juntamente com o leite da sua mãe. Porque as mães podem comprar livrinhos de plástico, a Bíblia de plástico, para a criança tomar banho lendo a Bíblia de plástico. E Timóteo recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. O próprio nome Timóteo, evidentemente escolhido por sua mãe, significa aquele que honra a Deus.
E diferentemente, irmãos, de outras nações, naquela época, em que a sabedoria consistia em elementos de prudência, de conhecimento mundano, ou de filosofia, ou nos treinos de esportes, campeonatos e Olimpíadas. Diferente das outras nações, a sabedoria dos hebreus consistia no temor ao Senhor, como nos é mostrado em muitas passagens do Antigo Testamento, como no Salmo 111, versículo 10, no capítulo 28 de Jó, e por toda a parte do livro dos Provérbios, onde a ênfase está no temor do Senhor. Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Agora, meus amados irmãos, o próprio significado do nome Timóteo, como nós falamos, aquele que honra a Deus, assim como a formação em sua casa, mostra que Timóteo estava preparado para dar ouvidos ao evangelho que Paulo estava proclamando. Isso está implícito no relato da segunda viagem missionária de Paulo, que nós já lemos em Atos capítulo 16, versículo 1, que quando Paulo chegou a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Essa mãe deu ao filho um grande conhecimento das Escrituras, que forjou o seu caráter, a ponto dos irmãos dessas duas localidades darem bom testemunho deles. Como eu disse, irmãos, a herança ou o presente mais importante que uma mãe pode dar a um filho ou uma filha, após o seu nascimento, é o conhecimento das Sagradas Escrituras. E essa mãe, Eunice, ela teve a grande alegria de ver o apóstolo Paulo escolher o seu filho Timóteo para ser o seu companheiro de trabalho. Porque Atos capítulo 16, versículo 3, diz que Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. O nome Dionísio, irmãos, não é mais mencionado no Novo Testamento, embora seja possível que Paulo tenha feito referência a ela em suas instruções sobre viúvas, filhos, mulheres idosas, em 1 Timóteo 5,4, 1 Timóteo 5,8 e em Tito capítulo 2, versículo 3. Vamos agora considerar o nosso último ponto, a fé que habita em ti, Timóteo. Porque Timóteo exibia a mesma fé em Deus que fora vista em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E Paulo escreve com esse reconhecimento. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 5. Timóteo, irmãos, era filho dessas duas mulheres piedosas na fé, mãe e avó. Ao estudar esta mensagem, irmãos, um certo preconceito que eu tinha induzido por outras pessoas foi quebrado. Porque há pessoas que acham que filho criado por avó vai ser um filho problema.
pouco tempo alguém me falou: é porque ele foi criado pela avó. Porém, aqui nós estamos vendo o contrário. No entanto, isso não aconteceu automaticamente. Houve um investimento da mãe e da avó para ensiná-lo no caminho e na admoestação do Senhor. E Timóteo, irmãos, ele é muito falado nos escritos de Paulo às igrejas. E ele é conhecido como um dos mais próximos companheiros e colaboradores de Paulo. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo se refere a ele como seu filho amado e fiel no Senhor. E Paulo diz: Timóteo tem capacidade de relembrar aos irmãos de Corinto todo o ensino que eu lhes dei acerca do caminho do Senhor. Ele era um jovem de uma fé não fingida. A expressão, irmãos, uma fé não fingida, significa uma fé não disfarçada, uma fé íntegra, uma fé genuína e sincera em Deus e no Senhor Jesus Cristo. É uma fé sem dissimulação, sem parcialidade ou hipocrisia, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 9, ao se referir ao amor. O amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O caráter íntegro de Timóteo também, irmãos, é ressaltado por Paulo em sua carta aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 19, onde ele diz: se for da vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícia de vocês, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que de fato se interessa pelo bem-estar de vocês, pois todos os outros se preocupam com seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Então, irmãos, Timóteo, além de ser uma pessoa de confiança, ele era uma pessoa sensível com os sofrimentos, com as necessidades dos irmãos, e ele era portador, detentor de uma fé não fingida. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, uma fé inabalável, uma fé incansável. E meus amados irmãos, Timóteo tinha um amor sincero por Paulo. Chega, meus irmãos, a ser impressionante e até mesmo comovente ler as primeiras palavras de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, onde Paulo diz, nós já lemos, mas vamos repetir: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando, relembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição
das minhas mãos. Finalmente, irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo diz que Timóteo deve ser aprovado por Deus, mediante o seu próprio crescimento no manejo da palavra da verdade. Porém, irmãos, pode chegar um momento em que o filho encontrará graça diante de Deus para instruir a sua própria mãe mais plenamente nos caminhos do Senhor. Quando assim acontecer, espera-se que a mãe possa encontrar no filho um pastor, um orientador, e receber a instrução do filho na mesma proporção como ela teve o cuidado de transmitir a ele a instrução. Olha, meus queridos irmãos, a minha mãe me trouxe ao mundo e me ensinou nos caminhos do Senhor, embora quando eu era criança e adolescente, pelo fato do meu pai já ser muito velho, eu pensava que eu era filho adotivo. Mas depois eu tive muitas provas, inclusive a própria parteira que realizou o parto. Mas eu tive o privilégio de ser o pastor da minha mãe e de ajudá-la a compreender melhor a palavra do Senhor, os princípios do reino de Deus, a orar por ela, a impor as mãos sobre ela, a ungí-la com óleo em nome do Senhor, e também a fazer a cerimônia do seu sepultamento. Olha, queridos irmãos, Deus dá a todos aqueles que têm fome e sede de justiça, que Jesus fala em Mateus capítulo 5 e versículo 6. E pode ser que sejam entes queridos nossos, para que eles sejam fartos. E pode ser que você seja o instrumento que Deus vai usar para que eles sejam saciados com a palavra da justiça de Deus e do amor de Deus. E nós precisamos, tanto de um lado quanto do outro, estarmos preparados, tanto para dar, como também para receber. Eu quero terminar esta mensagem pedindo aos irmãos que, por favor, se coloquem de pé. E eu termino dizendo que amamos você nesta congregação, que este é o melhor lugar para você estar, para a sua vida pessoal, para a sua família, para o seu presente, para o seu futuro. Glória a Deus. Há pessoas que não conheceram seus pais, há pessoas que não conheceram mães, mas aqui neste lugar você vai encontrar pais, vai encontrar mães, você vai encontrar irmãos, você vai encontrar avós e avós, que são homens de fé genuína e mulheres de fé genuína, que
vão te abraçar, que vão te ajudar, que não vão deixar você carregar a sua cruz sozinho ou sozinha. Mas você será ajudado, você será ajudada. Pode ser que você não tenha tido uma mãe ou uma avó como mulheres de uma fé genuína, como teve Timóteo. Mas se você tomar uma decisão hoje de entregar a sua vida a Cristo, o seu passado, o seu presente e o seu futuro a Cristo, essa decisão vai trazer benefícios duradouros para você. E vai trazer benefícios duradouros para aqueles que você ama. Sejam seus parentes ou sejam seus amigos. Você será um instrumento para que eles sejam felizes nesta vida e desfrutem, depois que partirem desta vida, da vida eterna com Cristo para sempre. Nós vamos fazer uma oração e ao final eu vou fazer este convite a que estou aludindo. Quer você esteja aqui presente neste templo ou esteja conosco pela internet, você pode fazer a sua decisão de começar uma nova etapa na sua vida. Aleluia. Ó Senhor, graças te damos neste dia memorável em que nós comemoramos e honramos as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, as nossas tetravós e outras pessoas de nossa genealogia, algumas conhecidas, outras desconhecidas, mas que fazem parte da nossa história. Nós honramos a cada uma delas, honramos as vivas, mas honramos também aquelas que já partiram, honramos as suas memórias e agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que visita até 1000 gerações daqueles que te amam, e nós estamos incluídos nessas gerações de pessoas que em algum momento da vida abriram, Senhor, seus corações para ti. E nesta noite nós fazemos este caminho de volta até 1000 gerações e vamos encontrar alguém nas nossas gerações que foi fiel a ti. Te agradecemos também pelo futuro, porque sabemos que nossos filhos, os filhos de nossos filhos, os filhos de nossos netos, os netos de nossos netos, se assim o Senhor não vier buscar a igreja, usufruirão das decisões que nós estamos tomando no presente tempo. E te agradecemos pelo acesso que temos à palavra, a tua palavra, que é espírito e vida, que é luz, que é lâmpada, que nos liberta. Oh, como louvamos, como agradecemos. Eu quero pedir, Senhor, por cada um dos meus irmãos, quero pedir pelos meus amigos, quero pedir pela salvação dos meus amigos, quero pedir que o Senhor me dê palavras e oportunidades para que eu possa me dirigir a eles com uma palavra, Senhor, que seja como uma flecha certeira em seus corações. E para isso, Senhor, eu faço
profissão de fé, dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Aleluia. Desperta, Senhor, esta mesma sede, esta mesma chama no coração de cada irmã, no coração de cada irmão, para que nós possamos arrebatar aqueles que estão sendo levados para o cativeiro, para que nós até a antessala do inferno e arrebatar aqueles que estão sendo levados para o inferno e para o lago de fogo. Eis-nos aqui, Senhor, ajuda-nos, dá-nos as habilidades, o poder espiritual, dá-nos a força espiritual, para que possamos realizar essa tarefa de salvação de homens e mulheres que devem vir para o teu reino. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos, assim agradecemos. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar se alguém entre nós que quer fazer um pacto com Cristo, ou quer renovar a sua aliança com Cristo. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, vou pedir para você apenas levantar a sua mão assim comigo. Alguém? Glória a Deus. Eu peço que alguém vá orar, uma senhora, uma irmã, por favor. Vá apoiar aquela irmã numa oração. Uma irmã, por favor. Ou duas. Onde está a segunda pessoa? Aleluia. Aleluia. Que quer renovar a sua aliança com Cristo, ou que quer começar um novo pacto com Cristo, para impactar o seu filho, o filho de seu filho, que é o seu neto, para impactar gerações adiante. Levante a sua mão assim, nós vamos te apoiar. Como igreja nós vamos te ajudar. Há um novo momento para você. Aleluia. Mesmo que você já seja crente, se você sentir em seu coração renovar a sua aliança, nós queremos colocar o nosso ombro debaixo dessa carga para ajudar você em oração, em jejum, em comunhão, em palavra, em ação, em obras. Alguém mais? Glória a Deus. Aleluia. Temos alguém pela internet? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Esta irmã que levantou a sua mão, nós entramos com ela na sua luta. Nós entramos com ela na sua batalha, na sua guerra, para apoiá-la, para protegê-la, para ajudá-la. Oh, aleluia! E clamamos o poder do nome de Jesus sobre ela. E clamamos o poder do sangue de Cristo sobre ela, sobre a sua casa. Oh, aleluia! Repreendemos o devorador, desfazemos as astutas ciladas do maligno, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, e agora o corpo de Cristo toma essa autoridade. Aleluia, aleluia, aleluia. Ajuda, Senhor, a qualquer outro irmão e irmã que não levantou a sua mão, mas levantou o seu coração. O Senhor que conhece as intenções dos corações, sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Digamos amém. Cantemos.
Aleluia, 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 aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és.